muitas pessoas, quando começam a aprender sobre o Feng Shui, primeiro ouvem falar sobre o Baguá, né? Aplicar o Baguá, aplicar o Baguá, aplicar o Baguá. O que é o Baguá? É uma ferramenta que a gente usa para descobrir onde que estão cada uma dessas 9 áreas da nossa vida dentro da nossa casa. Então, as energias, elas fluem num padrão dentro da nossa casa, e aí a gente tem como descobrir onde que é a área da criatividade, onde que é a área da prosperidade, onde que é a área da saúde, dentro de cada uma das casas. E aí, quando as pessoas descobrem que existe esse tal de Baguá, elas ficam loucas. Eu chamo das loucas do Baguá, né? A pessoa, ela não quer saber de mais nada. Eu falo para ela, olha, faça isso que vai dar diferença. Faça isso que vai mudar a tua vida. Faça isso que não sei o quê. Não, eu só quero saber do Baguá, eu só quero saber do Baguá. É a louca do Baguá. O Baguá, ele gera um poder nas pessoas, assim, ó, que deixa as pessoas cegas, deixa as pessoas fascinadas, assim, eu preciso saber aplicar o Baguá na minha casa, eu preciso saber aplicar o Baguá na minha casa, quero saber do Baguá. E aí eu chamo essas pessoas da louca do Baguá, tá? Então, já avisando aqui, se é a primeira live que você está participando minha aqui, ó, não seja a louca do Baguá. O Baguá é importante? É, muito, muito, mas é a única coisa do Feng Shui? Não, o Baguá é só a parte da observação. Por quê? A gente aplica o Baguá na nossa casa para começar a observar onde está cada uma das áreas da nossa casa. E aí, entendendo onde que estão as áreas, a gente começa a entender o que tem lá que está prejudicando, que está gerando travas, que está gerando bloqueios e que está fazendo a gente patinar na nossa vida, né? Justamente naquela área onde tem energia estagnada, onde tem alguma situação que está sugando as energias. Então, ela é só a fase da observação. Então, se você virar a louca do Baguá, você não vai ter os resultados que eu estou propondo aqui para você. Você não vai atingir o máximo das 9, tá? Então, muito cuidado. Tem o Baguá? Tem o Baguá, mas tem muita coisa além do Baguá. Muita coisa além do Baguá, tá? Aí, o que as pessoas descobrem, né? Esse é o caminho. As pessoas descobrem o Feng Shui, acham legal, começam a entender como que ele influencia na nossa vida, e aí já dão de cara com o Baguá. Aí o Baguá já deixa a pessoa meio, né? Preciso do Baguá, preciso do Baguá, preciso do Baguá. Alguém aí tá sendo a louca do Baguá? Hein? Me falem aí. Eu não vou julgar, eu juro que eu não vou julgar, porque você não sabia que não podia ser antes da live, né? Mas a partir de agora você já sabe. Então, se você era a louca do Baguá, manda aí. Eu era a louca do Baguá, mas não é mais. Aí a pessoa descobre que tem o Baguá, né? Aí depois ela começa a ver mais uns vídeos do Feng Shui, e aí ela começa a entender que tem que fazer as limpezas, né? Que tem que... aquelas coisas que estão quebradas, que estão sem utilizar dentro de casa, deixa eu ver, que não gostam, que tá parado, né? Que não funciona. Ela tem que começar a fazer essas limpezas, né? Ver aquilo que ela não usa, jogar fora, doar. Então, tem muitas orientações sobre as limpezas, né? Quando começa a estudar o Feng Shui. Aí, depois, a pessoa começa a ver mais uns vídeos e ver algum professor de Feng Shui, eu ou qualquer outra pessoa, né? Ensinando sobre Feng Shui. E aí, dá de cara com isso aqui, ó. O cristal multifacetado. Aí a pessoa, meu Deus, eu preciso do cristal, eu preciso colocar o cristal no meu banheiro, eu preciso colocar o cristal. Aí o cristal. E aí ela vai lá, onde que compra o cristal? Como é que coloca o cristal? Tem que ser com fio vermelho, tem que ser com 9 centímetros. Como é que coloca o cristal? Tem que ser em todos... né? E ela vira a louca do cristal, a louca do Baguá, vira a louca da limpeza e vira a louca do cristal, né? Aí... eu tô falando tudo assim de uma forma porque eu recebo mensagens diariamente de pessoas que estão entrando em contato com o Feng Shui pela primeira vez, estão começando a conhecer o Feng Shui, e eu sei que é esse o caminho, né? E não tem nada de errado com isso, é super natural, foi assim comigo também, por isso que eu tô aqui ensinando vocês, né? Mas aí as pessoas entendem que precisa aplicar o Baguá, que precisa fazer as limpezas, que precisa colocar os cristais, só que um detalhe que passa
muito, muito, muito despercebido, né? Porque a pessoa não vai a fundo, não entende direito, né? Na primeira vez que ouve falar, ou pega um vídeo muito rápido na internet e aí não entra nisso, ela não entende que tem um detalhezinho que pode fazer toda a diferença, que pode mudar o jogo, que é o que vocês já me falaram aqui, a intenção. Então, ó, o Bagua é a fase da observação. É uma parte, tá? O método, olha, são essas 4 fases: observação, limpeza, harmonização e intenção, tá? Cada uma dessas fases tem várias técnicas, né? A observação não é só o Bagua, é a observação dos teus resultados, de como está sendo sua vida, por que a tua vida está sendo assim, as crenças que te levam a agir dessa forma, e também o Bagua. As limpezas, tem a limpeza da casa, tem a limpeza energética, tem a limpeza física, a limpeza mental, a limpeza das crenças que você identificou na área na fase da observação. Então, tem várias técnicas, né? A harmonização é você começar a identificar aquelas situações que você identificou lá na fase da observação e corrigir elas com o cristal, começar a harmonizar a sua casa, com as ferramentas de Feng Shui, com as flautas de bambu, né? Com os espelhos na sua casa. Então, essa é a fase da harmonização. Você observa as situações que estão prejudicando as energias da sua casa e vai harmonizar, equilibrar as energias. E, por fim, tem a fase da intenção, que essa é a chave, tá? É a assinatura do cheque, eu falo lá, né? Eu sempre falo para vocês que é a assinatura do cheque. Um cheque, hoje em dia quase ninguém trabalha com cheque, né? Mas todo mundo sabe o que é cheque aqui, né? Todo mundo pelo menos já viu um cheque, né? Então, como que funciona um cheque? O cheque você tem que preencher lá, né? O valor dele, a data para ele ser compensado, preencher tudo e no final você tem que assinar o cheque. Opa, só voltando aqui no Instagram. No final você precisa assinar o cheque. Se você pegar e escrever lá R$1 milhão no cheque e não assinar, o cheque não vale nada. Nada. Você pode colocar o valor que você quiser lá. Se ele não tiver assinatura, ele não vale nada. E com o Feng Shui, a intenção é como se ela fosse a assinatura do cheque. Por quê? Porque você só colocar os objetos na sua casa, lá um espelho, uma planta, uma flauta de bambu, colocar os objetos que você vê as pessoas te orientando na internet, só pegar e só colocar, porque as pessoas estão mandando você colocar, estão orientando para você colocar, isso aí você vai estar decorando a sua casa. E a diferença de decoração para harmonização é justamente a intenção do porquê você coloca cada um dos seus objetos dentro da sua casa. Seja um objeto de decoração, seja uma ferramenta de correção, que é essas que eu estou mostrando aqui para vocês, né? O Feng Shui, ele é muito confundido com decoração. Eu, particularmente, antes de conhecer de fato o Feng Shui, eu achava que era uma técnica de decoração, que era uma técnica de arquitetura, né? Mas qual que é a diferença da decoração para o Feng Shui, para a harmonização? É justamente a intenção. Você coloca aquele objeto lá com a intenção dele trazer uma energia, dele equilibrar as energias do espaço, dele levar vida para o espaço, dele remover um bloqueio, dele desacelerar um fluxo de energia, dele evitar que alguma parte da sua casa esteja perdendo energia. Então, é a intenção que é a assinatura do cheque lá, que faz valer as tuas correções. Então, se você só coloca os objetos na sua casa sem a intenção, sinto muito em te dizer, você só está decorando a tua casa, você não está harmonizando a sua casa. Então, esse detalhezinho, a intenção, ele faz toda a diferença. E se você já harmonizou a sua casa, se você já fez as correções da sua casa, se você já colocou cristal na sua casa, colocou espelho, colocou baguá, colocou planta, colocou qualquer coisa, né, que tenha sido sob orientação de alguém que te falou para fazer as harmonizações e não sentiu diferença, não sentiu o resultado, pega e começa a revisitar. Se você fez os 4 passos, observou, fez a limpeza, fez a harmonização, fez a intenção,
Se você fez os 4, eu garanto para você que você vai ter resultado. Se você ainda não teve resultado com o Feng Shui, eu aposto com você que você negligenciou alguma dessas fases e possivelmente, muito possivelmente, eu acredito que tenha sido a fase da intenção. Porque quando a pessoa vê um vídeo na internet, ela vê o cristal, ela vê o baguá, ela vê a limpeza. E aí ela nem ouve quando a pessoa fala, faça com intenção. Não tá nem ligando, ela só quer saber agora onde que tem que comprar o cristal, como que faz para aplicar o baguá, é pela porta de entrada ou é pelo portão? Meu Deus, e o segundo andar? Ai, não sei o quê, ai, minha casa, não sei o quê, ai, isso. Ela fica tão apavorada com as coisas que ela começa a ver, que a intenção, ela passa assim, ó, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela é um detalhe que passa despercebido, que é negligenciado e que compromete os resultados da harmonização. Sem a intenção, o cheque não está assinado, não vale, não vai ter o valor que você deseja, tá? Não vai ter os resultados.